A minha história na loteria começou quando eu tinha de 14 para 15 anos e por algum motivo tinha vontade de tocar violão. Eu gostaria de aprender a tocar violão. Foi quando uma tia minha, né, deu para minha mãe o dinheiro para comprar um violão. E ela foi na loja e voltou com um casaco. Vai vir o inverno e agora você vai precisar mais de um casaco do que de um violão, né? Alguns meses depois, essa mesma tia me deu um violão quebrado. E eu cheguei até a casa do senhor Eugênio Coletti, um senhor italiano, residente no Brasil há muitos anos, né, que consertou o violão para mim. E eu comecei a fazer aula com esse senhor. Alguns meses depois, né, ele chegou para mim: eu tenho uma proposta para você, quer vir trabalhar na minha oficina, me ajudando? Foi aí que eu comecei, entre 14 e 15 anos. E foi ele que me introduziu ao restauro, à manutenção, alguma coisa de construção, tanto na área de violão, quanto violino, viola, cigarro. Na Inglaterra eu tive a possibilidade de trabalhar para uma empresa, né? E ali durante 4 anos e meio eu desenvolvi trabalhos assim, conhecimento a respeito de instrumentos dos anos 60, a respeito de instrumentos híbridos. Foi quando eu descobri que os arcos de violinos eles eram feitos somente com madeiras brasileiras, né? Mas eram industrializados, ou seja, eram confeccionados na Alemanha e na França principalmente. Foi quando eu resolvi aprender a fazer arco de violino, né? Então eu procurei um senhor, um inglês, chamado Brian Tunnicliffe, e teve um certo dia, depois de 4 anos e meio, que eu resolvi retornar ao Brasil, né? É aí que eu vim parar aqui em João Neiva. Então, bem recebido nessa cidade. Eu queria dar um retorno na área que eu tinha conhecimento, na minha área, né? Foi quando eu procurei uma escola pública, entrei em contato com a diretora e pedi a ela assim: olha, eu gostaria de ter algumas crianças carentes. Nós temos aqui de todos os níveis de carência. E isso me chamou a atenção porque, na verdade, eu estava ali, era uma carência minha, que as pessoas, ou que alguém aprendesse a tocar violino. E para o meu espanto, não é? Em 2 salas que nós passamos, eu tinha mais de 60 inscritos. Mas começamos o projeto e ele foi tomando corpo. Depois de 4 anos, ele se transformou numa entidade oficial, como pessoa jurídica, né? E foi assim: da escola de música, tivemos a necessidade da manutenção dos instrumentos. Então a gente começou a escola de luteria. E hoje a gente é conhecido no Brasil e fora do Brasil por fazer bons instrumentos, bons violinos, principalmente violino. Teve 2 concursos recentemente, um há 3 anos atrás e um há 2 anos atrás, no qual, no primeiro concurso, um aluno da nossa escola, né, ele ficou com o primeiro prêmio. E no ano seguinte, nós ficamos com os 5 primeiros prêmios. Aos 13 anos de idade eu comecei a tocar violão e a ideia da maioria das pessoas aqui em João Neiva é trabalhar na Vale do Rio Doce, na Aracruz Celulose, antiga Aracruz, agora Fibre. Eu já não queria isso muito para minha vida. Comecei a estudar violino e ao mesmo tempo mecânica industrial. E nesse tempo aconteceu a formação da escola de luteria, a primeira escola de luteria, que eu hoje vejo que é transformar a matéria morta em matéria viva. É essa a realidade para mim da luteria. Em 2008
eu fui vencedor do primeiro concurso nacional de luteria, realizado no Conservatório de Tatuí, e a premiação era um estágio, uma viagem para Cremona, na Itália. Cremona é o berço da luteria, o berço do violino. Vamos falar violino, mas a família do violino, viola e violoncelo. E é o berço onde qualquer lutaio, qualquer artesão que trabalha com essa área tem vontade de um dia conhecer, saber por que aqueles violinos valem tanto. Então, fiquei lá por 3 meses. Eu procuro seguir a escola italiana, que é a escola mais famosa do mundo, usando as madeiras que eram usadas antigamente, como o ácero, como o abeto, que é um pinho italiano, usado da mesma floresta, ainda que os antigos usavam. O instrumento, o violino, viola e violoncelo, é tradição. Muitas pessoas acham que construir um instrumento é uma coisa de outro mundo. Não. Construir um instrumento depende de muito trabalho, muita devoção, né? E esse foi o maior problema, ou seja, esse mito de que a luteria não é para qualquer um. E não é verdade, é para quem quiser trabalhar, quem tiver vontade de se debruçar sobre essa matéria, que é construir instrumentos musicais, com um pouco de talento, um pouco de manualidade e com bastante boa vontade, consegue. Aqui onde a madeira racharia, eles chamam que é o vento. Naquele vento daqui, com o vento daqui, que é o sentido que deve ser cortada para ela seguir as fibras normais dela. E aí ela permanece muito tempo quieta, descansando. São feitas réguas e depois das réguas é cortado o formato praticamente que vai sair o ar. Uma cabeça quadrada e muito material para ser tirado. E assim vai, até chegar nesse ponto aqui, que nesse ponto aqui ela já foi bastante trabalhada. Foi cepiada, já recebeu fogo para pegar a primeira curva, e quando esquenta, ela esquece da memória dela e vai para outra posição. Hoje eu trabalho com isso e eu gosto mesmo de fazer isso. Aqui são os cipio que a gente usa, né? São todos usados na parte de desbastar a madeira. Trabalho em vários ao mesmo tempo, justamente porque tem que se respeitar esses processos. Então ele deixa a madeira num cavalete descansando depois desse processo, só no outro dia seguinte a pessoa vai trabalhar novamente no mesmo arco. E o trabalho mesmo é todo na mão. Hoje, qualquer orquestra do mundo, qualquer orquestra de ponta, Filarmônica de Berlim, de Nuremberg, de Munique, na Alemanha, da Itália, do Scala de Milão, todas essas orquestras, todas, sem exceção, têm no mínimo um arco feito no Brasil. A maioria delas tem 10, 20 arcos feitos no Brasil e todos os arcos, sem exceção, né, são feitos de pau-brasil. Todos os arcos de madeira que se utilizam são feitos de pau-brasil. Então esse foi um dos aspectos que me fez assim, ir atrás dessa cultura europeia, que não podia ser uma cultura se não dependesse dessa essência fantástica que é o pau-brasil, que por muitos anos serviu como matéria para fazer pigmento, né, da cor púrpura, e depois, em torno de 1750, um pouco mais para frente, começaram a fazer arcos, ou seja, essa madeira chegou na França e começaram a fazer arco para violino, viola, violoncelo. E hoje, assim, para nós aqui do Espírito Santo é um motivo de orgulho saber que os nossos arcos têm qualidade internacional, ou seja, os arcos que se produzem na nossa região, eles são aceitos, são inclusive colecionados por certas pessoas, né, como investimento para o futuro, porque hoje um arco tem um valor e daqui a 10 anos ele vai ter no mínimo 10 vezes esse valor e assim por diante.
O Instituto Preservarte, ela é uma OCIP, né? Temos esse título de OCIP. E como OCIP, nós fizemos vários projetos em vários lugares. Por exemplo, em São Mateus nós temos um projeto de violão. Em Ibiraçu nós temos um projeto de flauta e de violino. E aqui em João Neiva, o projeto então de capoeira, projeto de canto e coral, projeto de violino, violão, viola. Esses são os projetos que se tem aqui na cidade. E o Instituto Preservarte, a proposta dele é essa, é cultivar as boas artes, as boas culturas envolvidas com a arte. Conta como você começou a sua história com a loteria.